Oi, alunos! Oi, pessoal! Então, hoje nós vamos dar mais um passo no nosso conhecimento, como eu falei na aula passada, né, que a gente aprendeu um pouquinho sobre equinodermos. Hoje nós vamos aprender mais um filo dentro do reino animalia. Lembrando que a gente ainda está no reino animalia, que são aqueles organismos que são pluricelulares, eucariontes, heterotróficos e tem uma grande diversidade de seres que compõem esse reino, ok? Então, na aula passada, a gente viu sobre os equinodermos. Na aula de hoje, nós vamos aprender mais um filo do reino animalia, que é o filo dos artrópodes. Quem será que são esses artrópodes e quais as características que os diferenciam dos outros organismos que a gente aprendeu na aula passada, certo? Então, primeiramente os artrópodes, eles vão ser o filo mais diverso dentro do reino animalia. Ele é o que existe em maior quantidade, né? Maior diversidade de seres vivos. Eles são, a gente tem como dentro dos reinos, dos filos artrópoda, a gente vai ter os insetos, a gente vai ter os crustáceos, como camarão, caranguejo, entre outros. A gente vai ter as lacraias, centopeias, que não são insetos, a gente vai ver que eles são um grupo diferentes, mas que pertencem aos artrópodes. E as aranhas, que também pertencem aos artrópodes. Então, mais uma vez, só para a gente tirar algumas questões erradas. Carrapatos e aranhas não são insetos, eles são aracnídeos, que é um grupo que pertencem ao filo artrópoda, tá bom? Então, vamos às características desses animais. Bem, vamos lá. Bom, os artrópodes, eles receberam esse nome, como eu falei dentro da ciência, a gente sempre tem uma explicação para os nomes. Os artrópodes, eles recebem esse nome porque eles têm as patas articuladas, eles conseguem movimentar as patas como um todo, né? Então, eles têm as patas articuladas. Uma outra característica importante desse filo é que eles têm um exoesqueleto. O esqueleto ele é externo ao corpo desse animal e vai ter algumas funções que a gente vai saber mais à frente, né? Então, por que chama artrópodes? Porque eles têm patas ou apêndices. Sempre quando vocês ouvirem essa palavra apêndices relacionada a ser vivo, a gente pode associar a patas. Eles têm apêndices articulados ou patas articuladas. E uma outra característica que é exclusiva dos artrópodes é que eles têm exoesqueleto. O esqueleto ele é externo ao corpo desses animais. Bom, essas patas articuladas foram muito importantes para esses animais habitarem diferentes tipos de ambientes, porque permite locomoção, captura de presas e de alimentos. A gente vai ver, né, o caranguejo lá, ele consegue pegar a sua presa, as aranhas também, né, elas conseguem manipular as presas. Então, a presença dessas patas permite isso e também defesa. Alguns animais, eles são atacados por uma infinidade de predadores, né? Então, os artrópodes se protegem através dessas patas articuladas. Eles são os animais mais abundantes do planeta, quer dizer isso, existe em maior quantidade. Eles são muitos animais, né? Tem grande diversidade de formas. A gente vai ver que dentro dos insetos, olha a infinidade de formas de insetos que a gente tem. Os besouros, as borboletas, olha as diferenças, são todas do mesmo grupo. Então, ela tem essa diversidade de formas. Podem ser aquáticos ou terrestres. Então, essas são algumas características dos artrópodes. Como eu falei, eles têm o exoesqueleto, que é o esqueleto externo. O que esse esqueleto ele faz? Ele é impermeável. O que quer dizer isso? Não permite nem que a água entre, nem que o animal perca a água. E ele é altamente resistente. Ele pode ser de quitina, quitina é
é uma estrutura mais durinha, né? Como se fosse uma casca dura, né? Que vai formar esse esqueleto. Ou pode ser de cálcio. Os esqueletos de quitina são muito comuns no reino dos insetos. Se vocês acharem uma troca de cigarra, né? Aquela casca da cigarra, aquilo dali é um exoesqueleto feito de quitina. Então a quitina ela é uma substância altamente resistente e impermeável. Então evita que o animal perca água e evita que ele ganhe água. E em alguns, principalmente nos crustáceos, esse exoesqueleto ele pode ser de cálcio, tá? Bom, para que serve o exoesqueleto? Ele serve para revestir o animal, então sustentar o corpo do animal e proteção. Além disso, ele evita, como eu falei, a desidratação, ele evita que o animal perca água. Isso é muito importante, principalmente em animais que habitam o ambiente terrestre. Então, que ele pode ficar desidratado, principalmente em locais quentes. A gente vai ver que os artrópodes, eles se espalham por uma infinidade de tipos de ambiente. E essa exploração de tantos ambientes diferentes graças, né, à presença dessas patas articuladas e principalmente desse exoesqueleto que evita esses animais se desidratarem, ok? Então, o exoesqueleto ele é importante para esses animais, porque permite revestir e sustentar o corpo desses animais e protege, né, os animais e evita a desidratação. Porém, por ele ser muito rígido, ele é como se fosse uma carapaça mesmo, resistente. Esse exoesqueleto, ele não permite que o animal cresça muito. E por isso o animal, um artrópode, ele precisa realizar mudas, que é também chamada de equidise. Então, para eles crescerem, eles precisam realizar muda. O que seria a muda? É nada mais que a troca do exoesqueleto. Então o animal ele se desenvolve em um exoesqueleto, quando ele começa a crescer, aquele exoesqueleto começa a ficar apertado, ele vai lá e libera aquele exoesqueleto e tem a nova produção de um novo exoesqueleto, que permite então que esses animais eles cresçam. Então o que seria a muda? É a troca dos exoesqueletos, permitindo o crescimento dos artrópodes, certo? Bom, os artrópodes, eles vão ser animais mais evoluídos em relação aos que a gente já viu, né? E eles vão ter sistema digestivo completo, como eu já falei para vocês, quando a gente fala que é sistema digestivo completo, o animal ele tem boca e ânus. Eles possuem sistema circulatório aberto, ou seja, eles têm poucos ou nenhum vaso sanguíneo, então o sangue ele circula dentro de lacunas ou espaços entre os órgãos desses animais. A respiração pode ser traqueal, que é aquela feita por traqueias, pode ser branquial, que é como eu falei com vocês, que é feita por brânquias, e pulmotraqueal, que é como se fosse um pulmão rudimentar, que vai estar associado à traqueia, e ali a gente tem um iniciozinho de um pulmão. Então, a primeira vez que apareceu essa estrutura, que seria um pulmão rudimentar, foi nos artrópodes, tá certo? Bom, eles possuem sistema nervoso ganglionar, ou seja, eles têm um centro que vai controlar os olhos, então esses animais eles enxergam, vai controlar o movimento das antenas, e também vão ter pelos sensitivos. Os animais que têm pelo percebem a variações no ambiente através desses pelos sensitivos. As aranhas são um desses animais que a gente vê. As aranhas caranguejeiras, elas percebem a presença, né, de algum predador ou quando estão em perigo, e vocês percebem que elas levantam os pelos dela, né? Inclusive, a gente acredita que solta pelo, né, para se defender, ok? Então, seria através desse centro nervoso que é feito por um gânglio. Eles não têm cérebros ainda, mas eles têm um sistema nervoso central ganglionar. Bom, possui reprodução sexuada, ou seja, eles vão produzir gametas masculinos e femininos. A fecundação
geralmente, maioria, totalmente é interna, ou seja, então há a cópula entre esses animais. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. O que seria desenvolvimento direto? O animal libera, né, o seu filhote, ele é parecido com o pai, porém ele precisa crescer em tamanho, que seria no caso como o nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento humano ele é direto, a gente nasce bebê, depois só cresce, mas as características são semelhantes. E pode ser desenvolvimento indireto, que passa por fases em que eles são diferentes do animal adulto. Então, nesse caso, quando tem desenvolvimento indireto, a gente tem o processo chamado de metamorfose, certo? Bom, o que seria a metamorfose? A metamorfose são mudanças que ocorrem no corpo dos artrópodes e de outros seres vivos também ao longo do seu desenvolvimento. Então, esses animais, a gente vai ver que os anfíbios também sofrem metamorfose. Então, a metamorfose são mudanças que ocorrem no animal ao longo do seu desenvolvimento. Bom, a metamorfose ela pode ser incompleta, quando ele passa por apenas uma fase larval, antes de se tornar adulto, ou pode ser completa, quando ele tem mais de uma fase larval, que é o caso da borboleta, que a gente vai ver no slide à frente. Então, esses animais, os artrópodes que têm desenvolvimento indireto, eles sofrem metamorfose, certo? Que são as mudanças que ocorrem ao longo do corpo desses animais até se tornarem adultos, ok? Bom, aqui a gente tem um exemplo de metamorfose completa, como eu falei com vocês, que é o caso da borboleta. A borboleta, então, adulta, ela vai pôr ovos, esse ovo eclode, libera a larva, que é uma fase da metamorfose. Depois dessa larva, ela vira uma pupa, que é aquela que a gente chama de casulo, né? Ela se encapsula, né, formando casulo, e aqui dentro ela vai sofrer transformações até gerar uma borboleta adulta. Então, isso é uma metamorfose completa, ok? Por quê? Ela tem mais de uma fase larval, ela tem a fase de larva e tem a fase de pupa, por isso que é a metamorfose completa. Já a metamorfose incompleta, a gente vai ter aqui o exemplo do gafanhoto, ou do grilo, né? Dependendo do que vocês estão verificando através do desenho. Então, a gente tem o ovo, né, lá sob o solo, eclode, libera uma larva menor, essa larva cresce, depois ela cresce novamente, mas ela continua ainda no estágio larval, elas são semelhantes, até virar um inseto adulto. Então, aqui a gente tem uma metamorfose incompleta. Por quê? Ela somente passou por um estágio larval, porque os outros, ela somente cresceu em tamanho, teve poucas transformações. Então, quando a gente tem mais de um estágio larval na metamorfose, a gente tem a metamorfose completa. Quando somente temos um estágio larval, a gente tem o que a gente chama de metamorfose incompleta, ok? Bom, dentro dos artrópodes, como eu falei com vocês, eles são um grupo muito diverso, de diferentes formas. Então, eles são divididos em grupo para o nosso entendimento. Então, um dos grupos dos artrópodes são os nossos famosos insetos. Então, a gente tem representantes de insetos, né? As borboletas, os besouros, os mosquitos, os gafanhotos, joaninhas, libélulas, entre muitos outros. Então, eles são todos do grupo inseto. Por que será que eles são todos do grupo inseto? A gente vai ver que existem diferentes formas de se identificar qual grupo pertence a um artrópode. E uma dessas formas é através da divisão do corpo, do número de patas e do número de antenas. Então, para vocês ficarem bem entendidos, que isso cai muito em provas de concurso de seleção, o que a gente tem que saber de um artrópode é a quantidade de patas que ele tem, como é o corpo desse animal e dividido o corpo desse animal e o número de antenas, tá ok? Então, os insetos, por que as borboletas,
os besouros, os mosquitos, são todos do grupo de insetos. Primeiro porque eles podem possuir asas que permitem explorar variados ambientes. Então, o que quer dizer isso? Por eles terem asas, eles podem obter alimento, né, no ambiente aéreo, no terrestre, inclusive no aquático, certo? Bom, eles habitam predominantemente o ambiente terrestre, ok? Mas a gente sabe que, por exemplo, os mosquitos passam por uma fase larval que habitam o ambiente aquático. Eles têm respiração traqueal, que é aquela respiração feita através de traqueias, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. E como que é a divisão do corpo desses animais? O corpo vai ser dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, todos esses insetos que eu coloquei aqui nas figuras, eles vão possuir uma cabeça, um tórax e um abdômen. Então, a gente pode ver aqui, ó, no coleóptero, né, a cabeça, o tórax e o abdômen. No mosquito, a mesma coisa, a cabeça, o tórax e o abdômen. No gafanhoto, a cabeça, o tórax e o abdômen. E assim sucessivamente. Então, todos os insetos vão ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Depois, eles vão ter 3 pares de patas, ou seja, eles têm 6 patas. Se vocês puderem contar no desenho aqui, a gente vai ver que todos esses animais têm 6 patas, que são 3 de um lado, 3 patas do outro lado. Então, aqui no caso, aqui dá para contar perfeitamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles têm 3 pares de patas e 1 par de antenas. Então, todos os insetos vão ter 3 pares de patas e 1 par de antenas. Então, eles têm 2 antenas. Isso é o que caracteriza um inseto que pertence ao filo artrópode. Depois dos insetos, a gente vai ter os crustáceos. Diferente dos insetos, que a maioria eram aquáticos, eram terrestres, os crustáceos vão ser a maioria aquáticos. Então, como exemplo de crustáceo, a gente vai ter aqui as lagostas, o camarão e o caranguejo. Então, esses são alguns dos representantes dos grupos crustáceos. Quando a gente fala em camarão, caranguejo, automaticamente a gente lembra, né, do ambiente marinho. Então, esses animais habitam o ambiente marinho. Por eles habitarem, como eu falei com vocês, o ambiente aquático, eles vão ter respiração branquial, porque as brânquias, como eu já falei em aulas anteriores, são estruturas que permitem a absorção do oxigênio através da água. Tem desenvolvimento direto ou indireto, então algumas espécies têm metamorfose, certo? E diferente, como eu falei, ó, diferente dos insetos, o corpo dos crustáceos vão ser divididos em cefalotórax e abdômen. Então, o que a gente tem aqui, né? Aqui no caso do camarão, que dá para ver melhor, a gente vai ter a cabeça, ela é junta com o tórax. Então, ele só tem 2 partes, né? A gente não vê uma cabeça distinta do corpo, como no caso dos insetos. Então, eles têm cefalotórax, que é essa estrutura em que parece que a cabeça está agarrada, como se a gente não tivesse pescoço, não estivesse agarrado no tórax, e o abdômen, ok? Então, todos os crustáceos têm o corpo dividido por cefalotórax e abdômen, que difere dos insetos, que os insetos tinham o quê? Cabeça, tórax e abdômen. Além disso, eles têm 5 pares de patas ou mais. Então, eles têm muitas patas, né? Eles podem ter 5 pares ou mais, também diferenciando os insetos, que só têm 6 patas, né? 3 pares. E antenas, 2 pares de antenas, ok? Essas antenas podem ser gigantescas ou pode ser minúsculas, mas eles têm que ter 1 par de antenas, certo? Então, essas são as características gerais dos crustáceos. Bom, depois dos crustáceos, a gente vão ter outro grupo dentro dos artrópodes,
que são os aracnídeos. Como representantes a gente tem aranhas, carrapatos e escorpiões. Então parem com isso de dizer que carrapato é um inseto. Carrapato é um aracnídeo, ok? Então, como que seriam as características gerais? Habitam o ambiente terrestre, como os insetos, né? Tem respiração traqueal, desenvolvimento direto, com exceção do carrapato, que passa por uma fase de larval, ok? Possui quelíceras, que é utilizado para capturar e paralisar as presas. A gente vai ver que as quelíceras, né, são essa região aqui da aranha, do carrapato, do escorpião. Então serve para capturar e manipular a presa, como se fosse mastigar, né? Mais ou menos isso. Lembra que eles não têm dentição, por isso a gente não pode falar que eles mastigam. Possui pedipalpos, que serve para manipulação do alimento, e em algumas espécies de aranhas, os pedipalpos servem ainda para armazenar espermatozoide, que a gente vai ver no próximo slide onde fica esses pedipalpos, tá? São patas diferenciadas. Bom, qual seria a divisão do corpo dos aracnídeos? Também cefalotórax e abdômen. Ou seja, eles não têm uma cabeça diferenciada. Na aranha a gente consegue ver isso bem, ó, a cabeça está totalmente ligada ao tórax e o abdômen é a bundinha da aranha, ok? O que eu diferencio então um aracnídeo de um crustáceo? O número de patas. O número de patas do aracnídeo vai ser 4 pares ou mais, sendo que então eles vão ter 8 patas ou mais, ok? E outra questão é que eles não possuem antenas. Os crustáceos, eles tinham antenas, os insetos tinham antenas, porém os aracnídeos não vão ter antenas. Aqui o desenho, né, mostrando as estruturas do corpo de um aracnídeo. Então aqui a gente vai ter, né, como eu falei com vocês, as quelíceras, que servem para manipular e paralisar a presa, e os peudispatos, que são essas patas diferenciadas dos aracnídeos, que servem para manipular a presa, mas também serve, no caso de algumas espécies de aranhas, serve para armazenar espermatozoides. Aqui também mostrando o caso, né, do escorpião, as quelíceras, que é essa estrutura aqui na frente, e os peudispatos, que são as suas garras, né? Então também serve para manipular e paralisar a presa. Certo? Então essas são algumas diferenças dos grupos dos artrópodes. Mas espera aí que não terminou, como eu falei, é um grupo bem abundante, os artrópodes. E além dos insetos, crustáceos e aracnídeos, a gente também vai ter os quilópodes. O que são os quilópodes? As lacraias. Costuma aparecer muito no banheiro, tá, gente? As lacraias, elas vão habitar ambientes terrestres, elas têm respiração traqueal, desenvolvimento direto, ou seja, não sofrem metamorfose. Elas, diferente de todos os outros artrópodes, elas vão ter o corpo dividido em cabeça e tronco, então elas não têm abdômen. E uma coisa interessante desses animais, eles chamam quilópodes porque cada anel, ele tem vários anéis aqui, se vocês forem ver, cada segmento desses vão ter 2 patas. Então, por isso são chamados de quilópodes. Quilópodes, ó, um par em cada anel. Então, cada anel desse saem 2 patas, uma de cada lado. E tem um par de antenas que é altamente visível, né? Bom, os diplópodes também é um outro grupo que, diferentes dos quilópodes, eles vão ter o corpo dividido em cabeça, tórax e o abdômen. Como representantes, a gente vai ter, né, as centopeias, né, muito conhecidas, que a gente chama de centopeia, mas na realidade esqueci o nome disso. Os Mioxu,
Não, gente, meu curso é minhoca. Eu esqueci, mas até o final da aula eu lembro e falo aqui com vocês. Então, eles vão ter, diferente dos quilópodes, eles são chamados de diplópodes, porque diplo é o dobro, né? Então, eles vão ter 2 pares em cada anel de pata e um par de antenas. Então, eles vão ter mais patas do que os quilópodes. Eles também habitam o ambiente terrestre, também têm respiração traqueal e também têm desenvolvimento direto. Lembrando que as lacraias, elas são predadoras, então elas podem, morder, elas podem ter alguma reação quando ela encontra, a gente pisa, ou tem alguma criança tem contato com esse animal. Já os diplópodes não, eles são totalmente inofensivos. Então hoje era isso, espero quem tiver dúvidas, não conseguiu ver porque a imagem fica um pouco afastada, podem me pedir o material e vamos aos nossos exercícios e as nossas dúvidas e até a próxima aula para a gente aprender um novo grupo do reino Animalia, que a gente vai estar entrando então nos vertebrados, ok? Que são aqueles animais que têm coluna vertebral. Fiquem com Deus e fiquem em casa.